Muitas vezes a nossa educação é baseada em prêmios e castigos, ou seja, se a criança consegue alguma coisa, consegue um resultado, ela é premiada. Se ela tem um mau desempenho, ela é castigada, né? E isso está se difundindo há anos e a gente repete muitas vezes sem parar para pensar. Ou até mesmo porque não sabe outras alternativas de educar. Corruptores de crianças. Para já com isso, senão você apanha. Deixa só a gente chegar em casa para você ver. Na maior parte dos diálogos com os nossos filhos, está sempre permeando o castigo e ameaça. Ah, faz isso, senão você não vai ter isso. Guarda os brinquedos, senão você não vai jogar isso. Come isso, porque senão você não vai comer a sobremesa. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse é um elemento de corrupção que começa muito cedo. Seu pai vai brigar comigo por sua causa. Concentramos nas regras, na punição. Se você não obedece, se isso não dá certo, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem ir à casa da vovó. Ou na recompensa. Eu estou preocupado porque eu quero te trazer um presente de Natal. E para isso eu preciso que você seja mais obediente, viu? Tem pessoas que fazem as coisas certas pela razão errada. Ou pelo motivo errado. Quando a gente castiga a criança, a nossa intenção está cheia de raiva, né? A gente está irritado, a gente realmente quer se vingar da criança por ela ter tido um comportamento que não é desejado por nós. E o que a criança sente quando isso acontece? Como você se sente quando alguém ameaça ou grita com você? Quando eu não faço alguma coisa pelo medo de ser castigado, eu não estou pensando realmente nos meus valores, nos meus princípios, na minha consciência, pensando no outro, no próximo ou nas consequências das minhas ações. Eu estou simplesmente não fazendo alguma coisa porque não quero ser castigado. Ou quando eu faço alguma coisa porque serei premiado, eu também não estou fazendo pelo prazer que eu sinto de fazer, pelo prazer que eu sinto de ver um resultado, de produzir alguma coisa, mas sim para ganhar a recompensa que eu vou ganhar. Muito parecido com o que a gente faz, por exemplo, no adestramento dos animais. Que eles fazem alguma coisa, quando fazem o que a gente quer, a gente premia. Regras com punição ou recompensa podem surtir um certo tipo de efeito. Do mesmo jeito que o comprimidinho que eu tomava para minha dor de cabeça. Mas o fim disso não vai ser bom. Porque nós vamos, de fato, fabricar pessoas hipócritas, fariseus, que agem por causa daquilo que elas podem receber ou com medo de alguma coisa que vai lhes ferir. Quando a gente pensa no modelo tradicional de educação, aquele que elogia quando acerta e pune quando erra, ele está muito mais próximo de adestramento, ou seja, de condicionamento, do que propriamente dito de educação. O que os pais fazem hoje? A gente tem palmadas, retiradas de privilégios e castigos. É muito comum que você percebe. Você tem que privar de uma coisa que é agradável a ele. Computador, internet, videogame, ótimo. Priva disso que é uma grande coisa que você faz. Então, muitas vezes é o que tem aquilo ali, eu só tenho essa ferramenta, o castigo. E muitas vezes, para poder punir em função de uma regra que foi desobedecida ou de um limite que foi colocado, a primeira opção é o castigo. Tentar motivar pelo chicote. Vocês já ouviram isso? Se você não for um bom aluno, quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. Seu pai vai te bater, sua mãe vai te bater. Geralmente, os nossos maiores traumas vêm da nossa relação com os nossos pais, com a nossa família, porque são relações afetivas. Muitos pais utilizam a punição como forma de educar seus filhos. São exemplos de punição: bater, dar uma bronca, colocar de castigo e tirar algo de que a criança goste. Não se comportou daquela maneira. Pá! É borracha. Não bata com a Kenny. Eu já bati com a Kenny uma vez, a criança chega a tremer de dor. A Kenny dói um pouquinho mais. Então eu fiz um teste já, a Havaiana é o melhor instrumento para bater em criança, melhor instrumento para bater em criança, melhor instrumento para bater em criança, para bater em criança, para bater em criança. O castigo já é consequência em relação ao que ele fez. Se não fizer, tá fora. Se não fizer, não tem meu apoio. Se não fizer isso, se não for, vai ser penalizado. Isso é motivação pelo chicote. Essa é uma questão comum dos pais, porque o castigo é uma ferramenta muito antiga. E os pais, nesse sentimento de culpa, muitas vezes utilizam daquilo que eles têm como padrão. Não tem como, porque vai doer
vai chegar ao ponto que dói, a pressão é tão grande que as pessoas desistem. Que é aquilo que eles aprenderam com seus pais e da forma que eles fizeram isso. Então, eles têm a tendência de repetir esses padrões. Muitas vezes os pais expressam na forma de ameaças, de gritos, de xingamentos, a sua própria insegurança, tentando fazer com que a criança fique sob seu controle, talvez para que eles tenham um pouco mais de paz, de sossego, e para que eles possam cuidar da vida, de outras coisas, de outras prioridades. E como os filhos costumam imitar os pais, é bem provável que eles repliquem esse mesmo modelo de comunicação violenta na vida deles. E a gente ensina que o castigo é uma forma de comunicação. Então, quando alguém fizer uma coisa errada, ela vai poder castigar para poder a pessoa aprender também. Porque os tipos de reação que você tem, é muito provável que os seus filhos modelem essas reações de você, né? Porque que aquelas crianças, como disse a professora muito bem dito, ela reproduz o que vê. É o exemplo que ela tem. E eu estava lendo esse livro aqui, antes de fazer essa palestra para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu altamente recomendo. Tem um capítulo aqui que ela fala, criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. E aí tem uma passagem que fala assim, quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim você é o adulto que você deseja que seus filhos se tornem um dia. Você está passando uma herança maldita. Você mesmo, mãe ou pai, se hoje você usa ameaça, você usa gritos, xingamentos, você aprendeu com alguém, não foi? Você apenas replicou um modelo porque foi assim que você entendeu que funcionava. Olha só, especialistas do comportamento infantil observaram que aquelas crianças que eram muito ameaçadas e que tinham um jeito de ser mais extrovertido, elas acabaram desenvolvendo atitudes mais hostis com os adultos, com outras crianças e também com animais de estimação. De imediato, os métodos punitivos parecem funcionar. No entanto, a longo prazo, eles levam a diversos problemas. É importante que você tenha consciência desses problemas. Exatamente, isso daqui eles sempre fazem por quê? Porque esse aqui foi o jeito que nós aprendemos. Eu também fazia assim, Mônica. Então é algo que fazia sentido para mim. Até eu perceber que o resultado é que não fazia o menor sentido. Não era o que eu queria para o meu filho. E é claro que num ambiente assim, vão aparecer disfunções. E aquelas crianças que eram mais tímidas, as sequelas delas foram angústia, foram ansiedade, que são sentimentos que podem impedir um desenvolvimento neuropsíquico. Na hora que eu colocava ele de castigo, por exemplo, Mônica, ao final do castigo ele não chegava para mim e falava, poxa papai, obrigado por você me colocar de castigo, eu entendi que isso foi importante para mim, eu pensei bastante sobre o que eu fiz. Principalmente uma criança de 3, 4 anos, Mônica, isso não acontece. Verdade. Ele volta com os outros que a gente vai ver aqui. Uhum. Ela pode até dar uma leve sensação de que vai funcionar pela pressão no início, mas depois não adianta. A pessoa peraí, pressão demais, eu quero, eu tô fora. Motivação pelo chicote não funciona. A punição, porque assim, a gente usa a punição e fala assim, mas ela dá resultado? Dá. Muito rápido. Só que o que ela gera? Ela gera essa falsa sensação de resultado imediato. Da gente, momentaneamente, achar que corrigiu o comportamento. Só que a gente não corrigiu o comportamento. A gente está gerando mau comportamento a partir daí. A gente está gerando mau comportamento a partir daí. A gente está gerando mau comportamento a partir daí. A gente está gerando sentimentos negativos na criança. Nenhuma dessas alternativas vai resolver o problema. Pelo contrário, vai piorar mais ainda. Por quê? Porque todas as vezes que ela sentir medo, ela vai tentar manobrar aquela situação de alguma forma. Então ela não absorve muito bem o porquê do castigo. Ela absorve todo esse sentimento, essa emoção sua, né, como forma de você se vingar dela. Então até agora a gente entendeu que a punição é um estímulo aversivo, é alguma coisa que causa uma sensação ruim para a pessoa.
Essa situação leva a angústias, sofrimentos de todo tipo. Sendo assim, depois de 2, 3, 4, 5, no meu caso umas 10, 15 vezes, a punição condiciona o nosso comportamento. Então, a punição negativa, você tirou o estímulo da televisão, o estímulo que ela apreciaria, entendendo novamente que a criança gosta de ver televisão, ela aprecia ver televisão, você tirou esse estímulo dela, você fez uma punição negativa porque ela mexeu em algo que você não queria. Enquanto você estiver em casa para ver ela mexendo, ela não vai mexer novamente, porque ela sabe que ela vai ficar sem a televisão. Mas quando você sair para trabalhar, que você não esteja perto para ver, ela vai lá mexer. Porque ela sabe que o agente da lei, entre aspas, ou seja, o agente punitivo dela, não está no ambiente. Então, eu não vou ser punido. Se eu mexer sem que ele veja, sem que ninguém saiba, eu não vou ser punido. O medo não tem nenhuma espécie de serventia, porque ele funciona enquanto eu tenho o poder sobre a pessoa. Mas quando essa pessoa está fora do cenário de submissão ao poder, ela não tem, muitas vezes, internalizado os seus valores ou o juízo crítico e ético da realidade, da necessidade daquele valor. Eu lembro que um professor meu usava um exemplo bem bacana, que é o exemplo do radar, aqueles radares que multam o carro. Então ele falava, no radar eu diminuo a velocidade. Por quê? Porque é uma punição positiva. Eu sei que eu vou receber uma multa alta em casa se eu passar no radar em excesso de velocidade. Mas onde eu sei que não tem radar, eu continuo andando em excesso de velocidade. O radar não surte nenhum efeito no meu comportamento. O que ele faz é simplesmente inibir o meu comportamento na hora que eu estou na presença do agente punitivo, que é o radar. Mas fora desse agente punitivo, onde eu sei que não tem radar, eu continuo acelerando em excesso de velocidade e aquele radar não alterou em nada o meu comportamento de maneira geral. Ele só inibiu o meu comportamento em uma hora muito específica. Porque quando eu puno, eu estou sendo imediatista, eu estou querendo corrigir o comportamento da pessoa na hora. E isso geralmente não é eficaz nem eficiente. Então teve um dia que eu estava vendo lá o programa do Dr. Pet, e aí ele chegou numa casa que tinha alguns cachorros muito grandes. E quando soltava o cachorro era uma confusão danada na casa. Os cachorros se mordiam e a dona já não sabia mais o que fazer. Então chega lá o Dr. Pet com um extintor de incêndio, bota na mão da dona do cachorro e diz o seguinte: todas as vezes solte os cachorros e todas as vezes que eles começarem a brigar e se morder, você vai dizer para eles pararem e vai acionar o extintor em cima deles. Então ela fazia assim, fez assim uma semana. Os cachorros tentavam se morder, ela para e extintor na cabeça dos bichinhos. E eles se afastavam. Com uma semana, o que aconteceu com esses cachorros? Eles pararam de se pegar. Porque eles estavam agora com medo do extintor de incêndio. Apesar de um olhar para a cara do outro e rosnar e ficar com aquela cara de eu quero te morder, eles não tinham coragem de morder. Simplesmente porque eles estavam com medo do que viria em cima, que era o extintor de incêndio. Então ele não molda eficientemente o comportamento. São os 4 R's da punição. Isso aqui a gente traz a disciplina positiva. O primeiro é o quê? O ressentimento. É a criança ficar naquela, então você fez isso comigo porque você não gosta de mim, porque você não me ama mais. Acontece muito isso, principalmente com crianças menores. A retaliação. Da próxima vez eu vou fazer isso de um outro jeito para não ser pego, né? Para poder fazer de uma outra forma. De outra forma. A rebeldia. Agora você vai ver como é que eu vou fazer. Se você achou ruim desse jeito, você vai ver da próxima vez. E o recuo, que é de simulação, que aí o medo é tão grande que é aquele assim, eu fiz isso tão errado que eu machuquei a mamãe, o papai, eu mereço ser punido. Que aí vai criando aquele adulto que acredita que merece ser punido. Estudos indicam que as pessoas tendem a mentir para não ser mais punidos. Por exemplo, se uma criança apresenta um comportamento e você pune ela de alguma maneira, se ela acha que você vai descobrir que ela se comportou novamente daquele modo, ela vai deixar de se comportar. Mas se ela consegue emitir aquele mesmo comportamento sem você descobrir ou sem você ver e que ela acha que não vai ser punida novamente, ela vai fazer o comportamento, porque ela quer fazer. O que a punição gera? Isso aqui, gente, são pesquisas que foram feitas, muitas relacionadas inclusive à neurociência, falando dos resultados da punição. Filhos rebeldes ou submissos. Quer dizer, ou ele vai para um lado de eu vou descontar tudo e vou fazer tudo, e vou pintar meu cabelo de azul, e vou colocar piercing, vou ficar no celular até mais tarde, ninguém me segura,
ou a submissão, quer dizer, eu vou ficar quieto na minha, eu não faço nada, eu preciso de ter uma avaliação externa para eu poder fazer alguma coisa, eu preciso ser mandado para fazer alguma coisa. É esse o resultado. É esse o resultado. Então, por isso que a punição não funciona. Muitas vezes a criança não sabe nem o que é a mentira. Mas por que ela mentiu? Porque ela sentiu medo. Medo de ficar de castigo, medo de tomar uma bronca, medo de ser prejudicado de alguma forma. Muitos pais acabam não sabendo lidar com a situação quando acontece esse tipo de coisa. Alguns acham bonitinho, gravam vídeos da criança mentindo e até colocam na internet. Outros, por outro lado, movidos pela emoção de ver aquela obra de arte, acabam agredindo a criança com palavras duras. E em alguns casos, a criança acaba ganhando até uma consagrada ali mesmo, como era o meu caso. Alguns efeitos adversos da punição. A punição não tem efeito duradouro. Logo que sofre uma punição, a criança parece se comportar melhor. Porém, ela está se comportando bem por medo. E quando a ameaça não estiver mais presente, ela voltará a se comportar mal. Ao punir, os pais estão ensinando a agressividade. Ao punir, você está dando o exemplo de que é correto se irritar, gritar e até mesmo bater. A punição prejudica a autoestima da criança. O que acontece quando tomamos uma bronca de um chefe? Sentimos raiva e nos sentimos mal com nós mesmos. A mesma coisa acontece com a criança. Ela se sente culpada, depreciada e criticada. A punição prejudica a relação entre pais e filhos. Dificilmente uma criança entenderá uma punição como um ato de cuidado, carinho e responsabilidade. Os sentimentos que surgem são predominantemente negativos: raiva, desejo de revide e senso de injustiça. A gente tá tentando moldar para a criança entrar no nosso esquema. Só que a gente não quer reconhecer isso, porque dói.